No princípio dos anos 50, os psiquiatras descobriram mais uma cura milagrosa. Uma substância química originalmente criada para matar parasitas nos porcos. O seu descobrimento dificultava as funções cerebrais de modo similar a colocar um picador de gelo na cavidade ocular. Era um tratamento antigo com um novo disfarce. With the advent of these new tranquilizing drugs, it seems not too much to say that we're on the verge of an entirely new era in the treatment of mental illness. Ao chamar-lhe lobotomia química, o psiquiatra canadense Heinz Lehmann descreveu a Thorazine como um comprimido fácil de tomar com o mesmo efeito que a psicocirurgia, mas sem a confusão. Thorazine provided psychiatry with the entry into mainstream medicine. It had its magic bullet. If I'm a psychiatrist and I have to spend an hour talking to someone in psychotherapy, there's only so much I can charge for that hour. But if I can come in, give you a pill, and send you back out in 15 minutes or 10 minutes, that's a much more efficient use of my time monetarily. O que os psiquiatras não disseram ao público foi que a Thorazine causava a condição neurológica conhecida como discinesia tardia. And that's a neurological syndrome where you have muscle twitches, abnormal jerks, which are uncontrolled, and they either last for a long time or sometimes they're permanent. So that's very clear, very well recognized long-term or permanent brain damage from these medications. Mr. Blount has virtually no signs of his original illness now. The signs that the movements of his mouth are completely side effects of the drugs that he was on for 20 years. Mr. Blount is quite rational. He understands what's going on. And if you're patient, he can carry on a very rational conversation with you. Even when you remove the drug, it may still remain. It means you have caused a permanent disabling of the brain. In the late 50s, you get the first signs of it, people starting to worry about it. But it's not until the late 70s that psychiatrists start warning their patients about it, 20 years. O fabricante de Thorazine, a SmithKline French, tinha boas razões para ocultar as más notícias. Só no primeiro ano, a SKPF teve um retorno de mais de 500% sobre o seu investimento original. Com o público e a imprensa sem conhecerem os efeitos secundários severos e incapacitantes, médicos e psiquiatras proeminentes reuniram-se em Porto Rico para assentarem as bases para difundir as drogas psiquiátricas no futuro. O psiquiatra Dr. Nathan Klein escreveu isto no relatório final da conferência. The present breadth of drug use may be almost trivial when we compare it to the possible number of chemical substances that will be available for the control of selective aspects of man's life in the year 2000. O Dr. Klein encabeçou um movimento que inundou com novas drogas psiquiátricas maravilhosas o mercado mundial, apoiado por uma massiva máquina publicitária que gastou centenas de milhões de dólares. A psiquiatria era agora uma indústria de narcotraficantes. Em 1970, a Associação Psiquiátrica Americana dependia tanto do dinheiro das companhias farmacêuticas que 30% da sua receita anual vinha de anúncios destas nas suas revistas oficiais. So we had money flowing to trade organizations, we had money flowing to the doctors, and to their journals. Well, we all know that that is going to influence how they think. The majority of National Institute of Mental Health and National Institute of Health scientists are getting more money from drug companies on the side than their tax-based salary. Com tanto dinheiro para ser feito, tudo o que os psiquiatras necessitavam era uma teoria científica para justificá-lo. A solução? Um relatório oficial que declarava que todos os problemas mentais derivados do chamado desequilíbrio químico do cérebro requeriam drogas para corrigi-lo. This chemical imbalance is one of the greatest fallacies ever foisted upon patients and the public. There is no chemical test to show an imbalance related to any psychiatric disease, whether it's depression, anxiety, what have you. The chemical imbalance is for the benefit of the psychiatrist. It has to be there so that psychiatrists can treat it. Mas as fraudulentas teorias do desequilíbrio químico não podiam ocultar as crescentes experiências de efeitos secundários comuns e aterradores, tais como a acatesia. Akathisia is like an extreme inner nervous agitation.
People describe it as wanting to crawl out of their own skins. And this happens with great frequency, and it is absolutely, totally well understood to be associated with suicide and violence and homicide. Após anos de relatórios desses efeitos secundários e incontáveis casos de violência, automutilação e morte, em 1991, especialistas de saúde, legisladores e o público finalmente obrigaram a FDA a ordenar uma investigação. I know with absolute certainty that if Charles had any idea of the side effects of Prozac, he would never have taken it. I had two sons, David Lee, age 8, Billy 16, a wife 20 years, all gone. I'll tell you why. After being on Prozac for 21 days, my wife shot and killed both of these two boys right here. She turned the gun to herself and shot herself twice. I took the 9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. O que se supunha que fosse uma sessão imparcial era um painel de psiquiatras que, na sua grande maioria, tinha laços financeiros com companhias farmacêuticas. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between the psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Esta perigosa aliança tornou-se muito evidente em 1997, quando as companhias farmacêuticas persuadiram a FDA a permitir-lhes anunciar diretamente ao público. Com os psiquiatras a proporcionarem aprovação médica, em apenas 3 anos, a venda de drogas psiquiátricas subiu em flecha quase 2,5 vezes. Quando o número de vítimas de violência e o suicídio subiram até às nuvens, a indignação do público obrigou a FDA a publicar etiquetas com advertências sobre os antidepressivos. Mas então já haviam passado 13 anos, tinham sido feitos milhares de milhões de dólares. E os psiquiatras comercializavam as suas novas drogas milagrosas. Mais de 100 milhões da população mundial estão agora a consumir drogas psiquiátricas. Baseadas em falsa ciência e endossadas por reguladores que são pagos, os seus medicamentos prejudiciais obtêm receitas brutas de perto de 8 mil milhões de dólares por ano. E enquanto os psiquiatras encontravam uma forma de diagnosticar e drogar todas as pessoas no planeta, numa outra frente, eles continuavam o seu assalto contra as nossas liberdades mais pessoais.